Mais um corte do Bopismo. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, comenta, se inscreve, hypa o vídeo, ajuda muito a gente para o YouTube reconhecer como um conteúdo relevante. Valeu? Eu queria falar um pouco da sua carreira, mas, de novo, cara, ouvir você falando das pessoas que você gosta é realmente incrível. E você teve a oportunidade de trabalhar com 3 pessoas, inclusive uma infeliz coincidência. O Marra tinha confirmado aqui para vir no Bopismo. Tava tudo certo pra você vir. Sim, E ele acabou não vindo porque foi o dia em que o Paulo Soares, amigão, nos deixou, infelizmente. Inclusive, eu soube por você que ele tinha deixado. Foi de manhãzinha, você mandou, ó, Luca, não vou conseguir porque acabei de receber essa notícia do falecimento do amigão. E, cara, assim, você teve a oportunidade em 2015 na ESPN de trabalhar com o Paulo Soares, com o Antero, e teve uma parceria absurda com o Deva Pascovitch. Sim. Eu entrevistei várias pessoas aqui que tiveram parcerias muito marcantes com algumas. Então, do Arnaldo eu perguntei sobre o Tirone. Pro Tirone eu perguntei sobre o Arnaldo. Pro Caíto eu perguntei sobre o Furlan sobre o Caíto, lá do Fala de Cobertura e tal. Eu queria que você falasse dessas 3 figuras, o Deva, do Paulo Soares e do Antero, mas coisas que só um cara que conviveu com eles pode falar. As virtudes que cada um deles tinha e como você lembra deles, assim, para muito além dos jornalistas brutais que eles foram, narradores, apresentadores, comentaristas, as pessoas que eles CPF. eram. O CPF. O Anterito, além de tudo, a gente morava perto, né? Então a gente encontrava várias vezes. Teve um dia que eu tava parando o carro no lugar errado e ele passou por mim e falou, né? Ó, é proibido, tal. O Anterito, assim, um doce, um brincalhão. Eu também sou bastante brincalhão, né? No ambiente de trabalho, tipo, daqui a pouco eu vou pra lá e vou tentar assustar a Neide, que, assim, todo dia Quem eu é a tenho que Neide? assustar. A Neide é do figurino. Uhum. É uma senhora já, assim, que tava... Ela seria a próxima a visitar o amigão. Ah, é? Ela estava na lista porque estavam tendo uma escala, uma assim. escala, assim, porque poucos podiam ir e tal. E a Neidoca seria a próxima. E o Antero é muito disso, assim, um palhaço internamente, sabe, assim, mas muito carinhoso com as pessoas. Eu acho que essa coisa do ambiente de trabalho, que eu falei, que eu precisava de um bom ambiente de trabalho, eu acho que o Antero sempre precisou. E eu acho que ele sempre deu um jeito de manter. Mesmo às vezes nas discussões mais acaloradas, e uma vez eu estava era o João Canalha, Anterito, Calçade e eu, num bate-bola desses aí das 5 da tarde. E o Antero e o Calçade estavam discordando de uma coisa e eles ficaram ali monopolizando o debate um tempão. E em algum momento até assim, estava mais duro, mas ainda assim, leve. Duro, leve. Porque são pessoas muito educadas. O Calçade é um cara espetacular, hein? Muito educadas, que estavam defendendo pontos, né, de vista, de observação, mas não estavam abrindo mão. É intransigente dentro mas com muita leveza. E eu pensando, cara, eu acho que eu tô tendo uma aula aqui. Ao mesmo tempo, eu pensando, eu não posso ficar tão parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu vou ser descartado do programa. Mas não dava. Os dois estavam ali, até o João Canalha também ficou mais calado, vendo as discussões, os pontos que eles estavam levando. Mas o Antero sempre foi esse tipo de cara, assim, de trazer uma riqueza de ambiente, um sorriso no ambiente. E sem o resto você já falou, né? De uma percepção, de uma riqueza, de um vocabulário, de um carinho. Eu te falei aqui, né, mais cedo, que de vez em quando fico ouvindo algumas das nossas conversas que estão no WhatsApp aqui, para ouvir a voz dele de novo e tal. E o Antero era um cara muito amado. Muito amado. Mas não tinha como não amar. Porque senão você está com problema, se você não amar. Porque é muito fácil a convivência. E o amigão era bem parecido. Eu me lembro de ter feito não fiz muitos jogos, mas fiz alguns jogos com ele. E eu me lembro do nível de preparação que era uma loucura. E eu já acho que eu me preparo bem para os jogos. Mas ele, assim, era... Porque o narrador, ele tem a hora certa de chamar as coisas, ele tem, assim... Então ele tinha as coisas os papéis muito bem organizadinhos, e se espalhava na mesa, e um cuidado também, porque depois, às vezes, ele ia fazer um vídeo
o cuidado com o fone, para o fone não amassar o cabelo, tudo. E eu olhava e falei, nem parece o amigão, né? Ele tá no meio daquelas 500 coisas protegendo a cabeça. Mas, infelizmente, de um tempo para cá, assim, desde o falecimento do Otero, assim, como ele foi sofrendo, e parece que tendo dificuldade para lutar. E perdemos aquele sorriso maravilhoso e aqueles dois eram muito crianças, né? Infantis no ar, né? E essa infantilidade, ela fazia muito bem pra gente, pra quem no dia seguinte fosse pegar aquele mesmo microfone, porque aquilo já era um clima, aquilo já era um ambiente. Devair Pascoalon, Deva Pascovitch, muito amado, muito amado. Eu saí de BH, eu trabalhava na Rádio CBN em Belo Horizonte e a equipe da Rádio CBN em São Paulo ia várias vezes para o Mineirão para fazer jogos e as transmissões eram diferentes. A Rádio CBN BH fazia uma transmissão, a Rádio CBN São Paulo fazia uma outra, no mesmo jogo, na mesma cabine. E o Deva sempre teve um olhar carinhoso para mim, sempre. E um belo dia na saída do Mineirão ele me perguntou, você toparia ir para São Paulo? E sim, eu já estava no fim do meu casamento, já estava precisando dar uma mudada. E o mercado em BH, assim, ele chega, o teto chega muito rápido, né? E eu não tinha intenção de matar ninguém para ocupar o espaço. Então, assim, o teto chegou. Assim, eu já era o principal comentarista da CBN, fazia os jogos no Sport TV na época. E, bom, eu não quero matar o cara da Globo, eu não quero matar o cara de Itatiaia. Então, assim, cheguei no teto. E eu quero crescer, eu preciso fazer mais coisas, eu quero ser maior, eu preciso não enxergar o teto. E falei com ele que sim, isso não foi imediatamente, mas um tempo depois veio a primeira proposta. Eu seria o segundo comentarista, com o Vitor Birner sendo o primeiro, e aí o Birner saiu e me chamaram de novo. Aí já eu sendo o primeiro da CBN, em São Paulo, Brasil e tal. E o Deva sempre, ou seja, ele me trouxe. Ele participou desse momento. E a gente convivia demais, porque a gente viajava junto e várias vezes ficava no mesmo quarto, né? E eu sabia muito da relação dele com a esposa, da Rosana, dele com as meninas, a Mariana e a Carol, dele com o Seninha, o cachorro, que quando ele virava de lado mordia o dedo dele, dormindo à noite e tal. Ele fez parte da minha família. E tem um episódio maravilhoso com o Deva que mostra muito quem ele era, especialmente para os... Eu briguei com ele algumas vezes. E algumas brigas duras. Duas muito duras. Não chegou a ninguém botar a mão na cara de ninguém. Mas duas brigas de discussões muito duras. Mas elas eram produtivas. A gente estava tirando alguma conclusão dali. E na última, que foi em Buenos Aires, o Zupac estava perto, André Sanches, que inclusive é aniversário dele hoje, que era o nosso chefe. Um beijo pro André, devo muito a você. O André também estava perto e a gente mudou a nossa relação ali. Porque a gente entendeu que não dava para ser daquele jeito. Porque eu não estava entendendo por que a gente estava brigando mais. A gente riu. Na transmissão, estávamos em Boca e Corinthians, La Bombonera. Primeiro jogo da final da Libertadores. André Sanches, eu, Deva, na cabine que balançava na Bombonera, fazendo o jogo. Em algum momento, eu e o André fizemos alguma coisa que a gente riu, que aquilo foi engraçado, tal. Ou talvez da cabine. Luca, eu não sei do porquê a gente riu. Mas quando acabou o jogo, o Deva virou pra gente e falou: vocês foram crianças babacas, vocês riram de mim. E eu segurei o jogo inteiro com raiva de vocês, tal, porque isso não se faz, isso é coisa de criança, de ficar de conversinha e rindo de mim. E a gente olhou assim, não é, a gente não estava rindo de você. Então do que vocês estavam rindo? Não lembro. Pareceu que era de você? Ele, sim, eu tenho certeza. Sim. E eu olhava, por exemplo, será que foi, cara? Será que eu fiz isso? E me deu um bloqueio que eu não tenho a menor ideia do que a gente estava rindo. Talvez de nervoso, sabe? Da tensão do jogo, talvez de entender a responsabilidade do jogo. E não tinha nenhum corintiano ali. Era só assim, é um jogo muito grande e a gente quer que tenha jogo semana que vem. A gente quer mais. E
Eu não sei por quê. E essa conversa foi no táxi, essa conversa foi no saguão do hotel, e essa conversa foi eu não dormir à noite, para no dia seguinte eu virar para ele e falar assim, eu só preciso que você acredite em mim. Eu não tenho que te dizer do porquê que a gente estava rindo, porque eu não consigo saber. Mas você precisa acreditar em mim. Não foi por sua causa, não foi de uma bobagem que você falou. Não foi de um erro que você cometeu. Eu te amo, cara. Eu preciso da sua relação. Eu preciso. Eu tô mal com isso. Eu não quero que isso continue assim. E aí ele baixou assim. Não aconteceu nada. Vamos esquecer o de ontem. Me perdoa, eu te perdoo. E a nossa relação ficou cada vez melhor. A ponto de... Assim, cara, foi um mal entendido. Não era nem uma questão técnica de jogo, que eu entrei na voz dele, que eu entrei no gol dele. Isso eu nunca fiz. Até porque com ele não tinha esse problema. Ele sugeria uma transmissão diferente. Tanto que a Maíra Siqueira narrou gol, eu narrei gol, os outros... Porque ele queria uma transmissão diferente, vozes diferentes, uma cabeça muito à frente do tempo. Muito. Trabalhando com hashtag no Twitter em 2011. Cacete. Hoje vai ser o Fator Ganso. Vamos colocar Fator Ganso. Porra. Porque assim, ele fazia essas coisas. Inteligente pra caralho. E as coisas mudavam durante o jogo. Agora vamos mudar. Outra hashtag. Porque ele queria ter ideia, números, ele queria buscar pessoas diferentes, tal. E aquilo era dinâmico. Mas o principal momento que eu vou falar bem do Deva. Deva, sacanagem, cara. Olha aqui. A minha folga, que seria no final de semana, no último final de semana do mês, caiu e ficou no próximo final de semana. Porra, vai comprar passagem pra BH agora, pra sexta-feira. Caro pra caramba. Não dá. A do final do mês, eu poderia comprar agora, porque ela sai bem mais barato, mas comprar quarta-feira pra uma folga de sexta, sábado e domingo, ferrou. Não vai dar pra ver meu filho de novo. Eu falando, reclamando da vida, e ele comprando a passagem pra mim. Comprou a passagem, porque ele tinha meu CPF, ele tinha tudo lá, né? Coisa de viagem. Ele entrou no e-mail, ele buscou meu CPF, ele buscou tudo, ele pagou a passagem, e aí ele... Dá uma olhada no seu e-mail, se não mudou. Eu abri meu e-mail e tava lá. Ele tinha comprado pra mim, pra eu ver meu filho. Deva Pascovitch. Tive a oportunidade de, um mês antes dele falecer, de estar com ele no Rio, que a gente foi fazer um jogo lá e tal. Não. Acho que eu tava de folga. E eu fui descansar uns dias e tal. E eu chamei ele pra gente comer uma carninha e tomar uma cerveja. E ficamos um tempão conversando. Fechamos o restaurante lá na Barra. Porque era muito amor envolvido, muita coisa junto de um grande, imenso parceiro que eu tive. Amo muito o Oscar, hein? Que depois do Deva eu trabalhei com o Oscar. O Oscar é maravilhoso, maravilhoso. Veio aqui também um lorde, né? Um cara incrível. Ele lembra que ele veio? Tomara que ele lembre. Não, ele não lembra onde ele mora, né? O Oscar é maravilhoso. Incrível, aqui, Pacaembu. Não, Oscar, não. Não é? Onde eu tô? Aqui, Morumbi. Oscar. Vila Belmiro. Porra, até que enfim, né, cara? Eu não lembro onde ele tá. O Deva narrando o gol do São Paulo no pay-per-view Premiere lá atrás, que ele falava pra explodir o torcedor São Paulo dentro do Brasil. Porra, era foda. Demais. Faz muita... Quando eu escrevi o livro, eu e o Bertozzi, escrevi o livro do Atlético, eu entreguei pra ele na cabine do Morumbi. Assim, ó, é seu. Aí ele começou a ler ali, 1 hora antes de entrar no ar, tá, começou a ler, ele... Mário Marra, eu não vou ler. Não vou ler porque você vai me fazer chorar muito. Eu não vou ler. Muito obrigado, mas eu não vou ler. Que incrível, incrível. Obrigado por mais esse depoimento maravilhoso, de verdade. É muito bom e você falar das coisas e das pessoas que você gosta.